Pessoal, estamos aqui para mais um episódio jogando Deus da Guerra. Eu acabei de tomar um susto porque eu pensei que eu tinha perdido a página. E eu não me lembro direito onde é que eu tava, mas. É. Vamos lá, eu acho que eu tava aqui, ó. Talvez o vilão tenha chegado a este reino dos deuses apenas em busca de informações táticas sobre seus adversários, em busca de vantagens no torneio do deus do guerreiro. No entanto, ele agora parte levando algo muito maior. O clérigo guerreiro toca o bracelete buscando o encanto de teletransporte planar armazenado na armadura em seu interior. Em alguns momentos, o portal circular luminoso desabrocha à frente. Arsenal o atravessa para ser devolvido a Arton. Em seu estúdio, antes de voltar a debruçar-se sobre seus papéis, está na torre resmunga. Se ao menos ele aprendesse a falar em tom moderado. Porra, tá na toa? Eu não tava com tá na toa. Ou isso foi uma piada? 248. Tá, vamos. Siga Arsenal até seu covil em 248. Vamos lá. Bom, a gente tá bem, né? 248. Aqui, ó. Histórias sobre Mestre Arsenal diziam que seu quartel-general era uma fortaleza metálica de forma humanoide, capaz de andar e lutar. A lenda se confirmaria verdadeira durante sua ofensiva total contra o reinado. Mas embora o Pichinauros realmente tenha atuado como seu quartel-general, estava longe de ser o único. A obsessão em correr o mundo perseguindo artefatos mágicos não apenas tornou o sacerdote poderoso, mas também muito rico. Sua fortuna reunida era superada apenas por alguns arquimagos e dragões reis. Arsenal era ganancioso, mas não tolo a ponto de guardar todo o seu tesouro em um único lugar, como algum covil de dragão esperando para ser saqueado. Em vez disso, estabeleceu bases de operações em vários pontos de Arton, torres remotas, masmorras profundas, templos de Kim. Agora ele alcança um de seus esconderijos para recobrar-se e planejar o movimento seguinte. Servos cuidam de suas necessidades mundanas, fazem reparos em seu equipamento, preparam seu banho e refeições. Quase todos são devotos de Kim. Como alto sacerdote, Arsenal tem direito a ser servido por acólitos da igreja. Irônico que esteja agora planejando a queda da divindade que cultuam. Repousando na poltrona opulenta, servindo vinho de uma taça prateada, o vilão pondera sobre seu progresso. Está satisfeito, mas também inquieto. O plano deve seguir. O próximo passo da jornada o aguarda. O clérigo deixa instruções aos servos e novamente conjura a armadura lendária. Ruma para um aposento próprio, de paredes e pisos escuros, ornamentados com diagramas místicos. A câmara tem o propósito de potencializar magias de transporte para longas distâncias, ou outros planos. Arsenal executa o rito, os diagramas brilham. O pórtico cintilante em forma de halo expande-se à frente. Do outro lado, o tenebroso vazio cósmico entre os mundos, onde seu corpo será convertido em essência divina, como se falecido. Ali ele lutará novamente uma batalha espiritual contra os ventos planares e os interesses dos deuses, para alcançar o destino desejado. Sem temor, ele atravessa. Mergulha na brancura celestial, o não lugar intermediário entre Arton e as moradas dos deuses. O corpo, tornado alma, agora deve migrar para um desses 20 mundos. Tá, aí ele vai, ó. Recupere todos os PVs e PMs e restaure qualquer força ou habilidade perdida. Tá, vamos recuperar aqui, então. 22. Tá, beleza. Faça um teste de habilidade -1. Se tiver o turbante planar, o sucesso é automático. Em caso de sucesso, ou caso já tenha falhado anteriormente ao viajar entre mundos, vai para 230. Caso contrário, vá para 190. Tá, a gente tem que fazer um teste de habilidade -1. Eu tenho que tirar 10 ou menos. Rolando 2 dados. Vamos lá. Vamos lá. Putz. Eu não desejo falhar, mano.
Ups, tamo bem demais. Só deixa eu... Acho que eu tenho que tirar o... Rola 2S. Se o total é menor ou igual ao atributo testado, o teste é um sucesso. Era isso mesmo, tá certo. Eu tirei 5. Mandei benzaço. Tá, em caso de sucesso, o cara já tenha falhado anteriormente ao viajar entre mundos, vai para 230. Caso contrário, vá para 190. Bom, tem que ir para 230, porque eu tive um sucesso. Mesmo em meio ao caos planar, sua intuição aguçada percebe a intenção de alguma divindade tentando seduzir sua forma espiritual, tentando carregá-lo para algum reino dos deuses. Uma força intensa, soberana, que forçaria a rendição de qualquer homem inferior. Indomável, Arsenal rejeita a convocação. Nem Kim, nem qualquer outro no panteão jamais governará seu destino. Nenhuma divindade jamais terá a posse de sua alma. Arsenal se concentra, resoluto, cerrando dentes incorpóreos, exercendo sua força de vontade extraordinária. Ele entende, quase em sua totalidade, as forças tentando conduzi-lo através do além-vida, dúzias de rotas até o reino dos deuses e outros mundos, nem todos conhecidos ou sequer nomeados pelos estudiosos de Arton. No caótico fluxo cósmico consegue vislumbrar caminhos, três destinos despertando seu interesse, harmonizando com sua alma, indiscerníveis para outros, mas bastante claros perante sua sabedoria clerical. Para chegar até Odisseia, reino de Valcária, vá para 61. Para chegar até Algazarra, reino de Nimbe, vá para 116. Para chegar até Drashantir, reino de Kaliadranok, vá para 302. Porra, difícil. Mas eu acho que eu vou pra Odisseia. Eu vou pra Odisseia, o reino de Valcária. 100%. Porra, aposto que eu vou conseguir uma coisa muito boa lá. 61. Aqui, 61. Tem uma imagem aqui, eu acho que é desse... Vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma ilustra aqui, Tô chegando lá em Odisseia, esse pá. O perigoso transporte planar se completa. Arsenal alcança o pós-vida desejado. Como outras vezes em que viajou ao mundo dos deuses, a couraça de tecnologia arcana se recolheu ao bracelete. O guerreiro, no entanto, encontra-se trajado de forma quase tão familiar. Veste uma armadura muito menos volumosa, quase flexível, de tom ajustada ao corpo atlético. Sem elmo, deixando expostos os cabelos e barbas loiros, os olhos cinza-aço, escura e tinta como vinho. Obra-prima de fabricação Zakharoviana. Ele a reconhece, a mesma peça que usou durante seus primeiros anos em Arton, como aventureiro mercenário, na época em que conheceu Valcária, a cidade e a deusa. Contrariando suas táticas usuais e até mesmo o bom senso, o clérigo cede à nostalgia e decide continuar com a armadura cor de sangue, mantendo sua couraça mágica recolhida por agora. Ele testa os movimentos, faz o corpo lembrar do toque e peso, enquanto examina o mundo à volta. A paisagem é enganadoramente parecida com Arton. Está próxima à borda de algum planalto, de onde observa um vale forrado de selva. Uma edificação antiga avulta em meio às árvores, um templo de algum povo perdido. Contém monstros, armadilhas e riquezas. Arsenal nem precisa recorrer às adivinhações divinas para saber disso. Aqui é Odisseia. Não importa em que ponto se esteja, há algum lugar misterioso e perigoso por perto, contendo alguma promessa de fama e fortuna. Porque Valcária é a deusa de ambição, aventura e inquietude. Ela acredita que a plenitude é alcançada apenas com desafio, risco, superação de limites. Por isso, em seu reino, um passo em qualquer direção pode levar a alguma conquista fantástica ou à morte. Inferno para alguns, paraíso para outros. Ainda que oportunidades de aventura estejam literalmente por toda parte, Arsenal deixou no passado seus dias de explorar masmorras e pilhar tesouros. Pelo contrário, grupelhos de heróis à caça de desafios causam-lhe profunda irritação. Hoje ele está aqui com um propósito muito diferente: recuperar algo que já lhe pertence, algo que conquistou com muito custo. Através de uma magia simples, o clérigo conjura um mapa. Linhas luminosas traçam, diante de seu rosto, um mapa de Odisseia.
Com movimentos rápidos da mão, ele percorre as regiões, reconhece pontos de interesse e seus nomes. Apenas um deles desperta atenção: Nova Ítaca, a maior cidade deste mundo. O clérigo guerreiro segue viagem para 380. Vamos lá, 380. 380. Bora, 380. Três, cinco, cinco. 368, 376, 378, 380. A jornada, como tudo naquele mundo, é desafiadora. Não há trilhas fáceis. Não importando o caminho escolhido, algum obstáculo natural exigindo algum tipo de risco para ser vencido. Alguma ponte precária sobre um rio turbulento, alguma escalada acima de um abismo, alguma trilha de pedras através de um pântano corrosivo, algum atalho por um caminho subterrâneo infestado de ameaças. Ao mesmo tempo, Arsenal é forçado a atentar aos sentidos mundanos e mágicos, mantendo ativas suas adivinhações de alarme. Sabe ocorrer aqui a estranha aparição súbita de monstros e outros adversários a intervalos tempo regulares. São os localmente chamados encontros aleatórios. Uma ou mais criaturas simplesmente surgem, mesmo em regiões onde sequer deviam existir, e atacam o viajante. Outro presente, entre aspas, de Valkyria para manter suas visitas entretidas. É como se este mundo inteiro fosse inventado por algum bardo contador de aventuras empolgantes, ainda que nem sempre críveis. Passam-se semanas de peregrinação, sem um só momento de tédio ou conforto. Desafios transbordam, monstros atacam, mas Arsenal derrota a todos sem sequer precisar da armadura mágica. Mesmo nos poucos momentos em que nenhuma ameaça espreita, a própria paisagem vistosa causa empolgação, inquietação, seduz a descobrir o que existe atrás da próxima curva ou colina. Chega a ser difícil dormir, tão poderoso o entusiasmo causado por aquele lugar. Enfim, seguindo o curso de um grande rio, Arsenal vislumbra uma cidade ao longe. Mesmo à distância, percebe grande agitação, castelos de torres coloridas, flâmulas e bandeiras açoitando alegres. Quanto mais se aproxima, tudo se intensifica. Burburinho nos mercados e bazares, mascates gritando garantias de milagres. Bardos entoando baladas vibrantes, duelistas de rua reunindo turbas de torcedores. Sem notar, Arsenal está sorrindo. Nova Ítaca. É muito parecida com Valkyria, ele pensa, a cidade e a deusa. Mas retorna à expressão dura habitual ao passar por um amplo mural de madeira cheio de papéis, onde aventureiros buscam o próximo contrato. Contém o impulso de surrá-los até se tornarem povo. Que é isso? Ai, que um bullet. Me mastigue se não temos aqui um guerreiro habilidoso, vocifera um anão de barba ruiva e mangas curtas. E chapéu chamativo próximo ao mural. Procura uma equipe, por certo. Venha, vamos cuidar de seu cadastro. Sei que podemos achar alguns companheiros de valor. Não me confunda com a ralé. O burburinho à volta silencia. Guerreiros, magos e clérigos, antes ocupados em consultar papéis, atentam ao recém-chegado de voz poderosa. Olham com asco, detectam o mal. Alguém faz menção de sacar uma espada. É detido pela mão de outro alguém que acena. Não seja louco! Em advertência muda. Arsenal entende que ele, em sua força, foram reconhecidos. Trabalha sozinho, então! O anão finge não se importar. Agarra-se à atitude positiva. Risco maior, ganho maior. Diga, que tipo de missão considera a sua altura? A altura de sua perícia, o calabouço do desafio. Ah, eu sabia. Ele dá um peteleco amistoso na armadura tinta, com as costas da mão grossa. Não esperava menos de um valente avém? O homem cala a boca e murcha ao perceber, nos olhos cinza-aços ferozes e dentes cerrados sob a barba, a promessa de uma morte muito mais violenta e sofrida que ser mastigado por um bulete. Aterrorizado, ele agarra um pergaminho de uma pilha e entrega às pressas. Arsenal o apanha e examina. Um grunhido de aprovação é seu modo de comunicar que deixará o anão e todos por perto viverem. Arsenal tem o que veio buscar em Nova Ítaca.
Vá para 55. Oh, 50, 35. Nossa. 35. Bem aqui pro começo, 35. Nossa. Tratar com o desprezível agenciador de aventureiros foi necessário. Arsenal precisa daquele mapa, porque o calabouço do desafio nunca se situa no mesmo ponto de Odisseia, nem que ele mude magicamente de lugar, mas deve a cada vez ser procurado e encontrado. Não que ele mude magicamente de lugar, porque Valkyria despreza tudo que seja fácil demais. Arsenal abandona Nova Ítaca sem demora, a jornada será longa. Mesmo em sua percepção aguçada, ele não sabe dizer quantas vezes Asher e Tenebra travaram sua batalha diária nos céus. Nos reinos dos deuses, a passagem de tempo é governada apenas pelos humores de sua divindade padroeira. Após mais obstáculos e combates do que muitos aventureiros teriam enfrentado em uma vida inteira, o clérigo alcança uma escarpa elevada. Encravada em sua face uma cidadela, construída de forma tão audaciosa que poderia, ao olho destreinado, desmoronar a qualquer instante. Vegetação abraçando muralhas, torres com janelas gradeadas, uma única entrada visível, suspensa muito acima do solo, acessível apenas por escalada ou voo. Poderia conjurar a armadura e apenas voar até ali, Arsenal pensa. Escolhe não fazê-lo e escalar, como oferenda à deusa. Alcança o pórtico impressionante, guarnecido por gárgulas demoníacas. Conjura uma arma, aguarda que as estátuas ganhem vida e ataquem, o que inevitavelmente acontece. Após breve combate, examina os corpos atrás de alguma pilhagem. Aqui, os monstros derrotados deixam tesouros que não havia motivo para possuírem em primeiro lugar. Então se detém maneando a cabeça. Coisas de aventureiro. No mundo da deusa que os aprecia, hábitos antigos e esquecidos estão teimando em voltar. Tochas mágicas de chama contínua adornam as paredes. Arsenal remove e segue pelo amplo corredor. Alcança uma câmara em ruínas onde ronda um urso coruja raivoso. Bicho das florestas selvagens, que nem em sonho deveria estar aqui. Lutam. Do cadáver rolam moedas de ouro. O clérigo suspira e segue. Pelos dias seguintes, Arsenal avança masmorra dentro. A cidadela inteira é feita de câmaras e corredores, escadarias e fossos, armadilhas e passagens secretas. Impossível ser habitada por humanos. Impossível de outra serventia que não seja trair ou ocupar grupelhos de heróis. Fosse construída em Arton, certo que teria sido idealizada por algum bruxo louco. E seus perigosos ocupantes não poderiam ser mais incongruentes. Lagartos e insetos imensos, tribos de orcos e ogros, horrores de tentáculos, gosmas vivas, todos existindo apenas com o propósito de lutar com quem chegasse ali. Por fim, o guerreiro vence todos os níveis da masmorra, alcança a última câmara, recebe aplausos de uma figura ilusória, aceite minhas desculpas por testar assim sua paciência. O vasto salão sob um teto em cúpula parece inteiramente ocupado por colunas douradas, tibares em quantidades jamais sonhadas, muito mais que todas as moedas cunhadas em toda a história de Arton, e ouro é o que há de menos valioso, pilhas de diamantes, safiras, rubis, turquesas, opalas, esmeraldas, todas as armas conhecidas e desconhecidas, cravejadas de gemas, forjadas em adamante, mitral, aço rubi e outros metais raros, armaduras igualmente fabulosas, peitorais dourados tapistanos, elmos ornados com crinas de grifo, coraças em escamas de dragão. No centro um trono, esculpido em quartos azulado, ornado de ouro, estofado em seda vermelha. Sua ocupante, no entanto, destoa violentamente de todo aquele luxo. Esparrama-se desleixada sobre as almofadas. Não ostenta coroa, não usa manto ou vestes nobres. Veste um corcelete de couro apertado com decote audacioso sobre uma camisa branca de mangas bufantes, saia vermelha e curta, botas altas, um chapéu de 3 bicos, falhando em domar o cabelo longo, revolto castanho, olhos verdes como o oceano, cimitarra à cintura, pulseiras e brincos dourados, a perfeita imagem de uma bucaneira saqueando uma câmara de tesouro. Deuses não deveriam pedir desculpas. Imortais não deveriam criticar deuses. No entanto, aqui estamos. Fale com Valkyria em 119. Nice. Ai, Jesus Cristo. 119. Bora. Aqui, ó. Valkyria. Nossa, é bem grandes esses trechos em Odisseia. Valkyria salta do trono com uma acrobacia impossível, pousando próximo ao clérigo.
Gesticula em direção à opulenta varanda, que Arsenal juraria não estar ali antes, revelando atrás das cortinas o céu sangrento do entardecer. O guerreiro aceita o convite de bom grado, recebendo no rosto a brisa fraca após a umidade abafada das masmorras. Logo a deusa está ao seu lado, mãos na murada, olhos no horizonte. Temia não encontrá-la em seu reino, ele confessa. Verdade, não venho muito aqui, prefiro Arthur. Voltei apenas para recebê-lo. A deusa me honra. Deixe disso, seu riso charmoso. Não poderia fazer menos por um amigo querido. Além do próprio Kim, Arsenal conhecia outros deuses pessoalmente. O encontro com uma divindade é sempre algo intenso, uma experiência extraordinária, capaz de mudar almas e vidas. Valkyria não é diferente, e ao mesmo tempo é magnífica, encantadora, impressionante como outras deusas, capaz de fazer qualquer mortal cair de joelhos, jurar servidão eterna. Ainda assim, suas palavras e gestos trazem uma casualidade inexplicável, como se o privilégio de estar perante a própria criadora da humanidade fosse o mesmo que beber com companheiros na taverna. Todos se sentem assim diante de Valkyria, o guerreiro pensa. Ou apenas ele. Quando olha volta a olhar, a deusa já não é mais uma pirata colorida. Sobre a pele de ébano, uma armadura prateada, cerimonial, digna de um paladino, o cabelo farto e mechas emaranhadas, presas em um pesado anel de ouro. Espada longa na cintura, grande escudo às costas, olhos como pérolas negras e brilhantes, faiscando entusiasmo. Suas aventuras têm sido empolgantes, ela diz, ofegosa. Várias vezes desejei estar ao seu lado, como antigamente. Seria bem-vinda. Verdade? Mas não é agora um vilão maligno que odeia grupelhos de heróis? A provocação jocosa faz Arsenal torcer o rosto, constrangido. Ele esquiva do assunto. É uma deusa, pode ter tudo o que quiser. Você conhece meu maior desejo, que os humanos superem os deuses. Por isso não posso acompanhá-lo. Precisa conquistar a vitória por seus próprios meios. Então serei também vitoriosa. As ambições de Valkyria, o clérigo bem sabe, não conhecem limites. Ela assusta os outros deuses, por vezes é considerada perigosa, criminosa. No passado, tramou com cúmplices e despertou um mal infinito, cósmico, que se tornaria a tormenta. Foi punida com um longo cativeiro. Ainda assim, transformou o castigo em oportunidade. Conclamou heróis para salvá-la. Elevou ainda mais sua influência em Arthur. Adivinhando os pensamentos do seu visitante, Valkyria muda de novo. Pele branca como mármore, cabelos longos e lilás, olhos da mesma cor. Está nua, mas também não está, onde as espirais douradas correndo sobre o corpo arrebatador. Peraí. Espirais douradas correndo sobre o corpo arrebatador. A mesma aparência de sua célebre estátua na capital do mundo, a donzela suplicante, inflamando corações, convidando ao perigo e aventura. Arsenal desviou o olhar. É demais mesmo para ele. Eu a teria salvo. Sua voz quase chega a um tom de desculpas. E isso me agradaria muito, mas não era seu papel. Não. A honra coube a aventureiros. Por isso você os odeia? Pergunta, por puro capricho. Sendo deusa, ela já sabe. Ciente, Arsenal apenas cala, fazendo do silêncio uma confirmação. Não é o único motivo. Trupes de heróis sempre foram um estorvo de muitas outras maneiras, mas ainda é um motivo. É abraçado pelas costas, mesmo através do metal, sendo o calor do corpo divino colado ao seu. Não era seu papel, ela repete maternal. Seu papel é muito, muito mais importante para mim. Você sabe disso. Derrotar Kim. Derrotar um deus, tornar-se um deus. Preciso da espada. A deusa recua, toma a mão do clérigo, faz com que volte a olhar de frente. Ela mudou de novo, trajes graciosos em verde e laranja, mantos azulados sobre os ombros. Manto curto azulado sobre os ombros, cabelo ruivo preso em uma trança longa, faces sardentas, olhos púrpuras, bandolinha tiracora, uma barda adorável. Sabe que não posso entregá-la. Não sem um desafio. Um desafio e um presente. A honra que você mais queria. Arsenal regala os olhos cinza aço, incrédulo. Será possível? Siga para 372. Três, 375. Nossa, mas quando condenou Valkyria ao cativeiro, Camir estabeleceu uma condição para que fosse liberta. Haveria uma estátua da deusa prisioneira, conclamando a uma aprovação. O colosso escondia a entrada para um complexo de 20 labirintos planares, cada um preparado por uma divindade. Cada um protegido por seres poderosos. No dia que os favoritos da deusa,
os heróis aventureiros conseguissem vencer esses labirintos e seus guardiões, seria o dia da libertação de Valkyria. Ela aceitou a pena, pois confiava em seu povo, confiava em seus escolhidos, sabia que, em frente a um desafio, os humanos não recuam, por isso colocou seu destino nas mãos deles. Teve a certeza de que seria livre outra vez. Colonos de terras distantes reuniram-se à volta da estátua maravilhados. Ergueram ali a maior metrópole de Arthur, mas ninguém, exceto o sumo sacerdote de Valkyria, sabia sobre o desafio. Ele procurou heróis valorosos, dignos. Eles salvaram Valkyria, ficaram conhecidos como os Libertadores. A notícia deixaria Arsenal colérico como nunca antes. Ele pensa naquela época enquanto percorre a selva fechada que constitui o desafio de Alihanna. O primeiro desafio. Dessa vez utiliza armadura e armas encantadas. Não precisaria de seu melhor equipamento mágico para sobrepujar simples bestas selvagens, mas hoje Arsenal não insultará a deusa usando apenas parte de sua força. Ele será melhor que os libertadores, o maldito grupelho. Ele vencerá sozinho. Cada labirinto é maior e mais perigoso que o anterior, em proximidade ao status divino de cada membro do panteão na época que foi construído, 8 séculos atrás. Mas os primeiros mal... Hã? Mas os primeiros mal conseguem incomodá-lo. Ragnar está morto, seus túneis infestados de goblinoides são vencidos sem esforço algum. Ragnar está morto? Oxe, mas isso não aconteceu depois? Glória, a deusa élfica caída apenas deixou corredores guardados por elfos miseráveis. O desafio de Lena mostra-se interessante com suas criaturas imunes a dano normal, mas vulneráveis à magia de cura. As armadilhas e portas secretas da masmorra de Rinin são superadas e o desafio de Mará falha em seduzir o clérigo com suas tentações. As catacumbas fúnebres de Tenebra e o labirinto ofuscante de Hasgar fracassam igualmente em deter o guerreiro obsessivo. No entanto, cada masmorra é mais longa que a anterior. Antes consumiam dias, agora semanas. Arsenal é incapaz de dizer há quanto tempo vem percorrendo o complexo. Isso o enerva, o impulsiona a seguir com mais rapidez e mais violência. Os minotauros que povoam o desafio de Tauro, outro deus morto, são massacrados sem piedade. Ah, então, tipo, nessa parte... Nossa, então, nessa parte já passou tanto tempo assim... que já aconteceu tudo isso. Nossa. A masmorra de Thanatos, forrada de tomos infinitos, acaba oferecendo os confrontos mais inusitados. Personagens célebres saltam dos livros para atacar o clérigo, incluindo o lendário cavaleiro Orion Drake, a própria rainha imperatriz Tivara Sharpblade, uma guerreira hobgoblin que se diz chamar Marex Corta-Sangue e inúmeros outros. Ainda que cópias fantasiosas, Arsenal aprecia testar sua força contra eles. Os samurais e monges de Ninhu, assim como os gênios e feiticeiros de Wina, são dizimados, mas os desafios tornam-se mais intensos. Cada labirinto seguinte é um ambiente mais hostil, uma ruína inundada sem ar em oceano, chão e paredes de magma incandescente em Tiates, piso forrado de serpentes venenosas em Zaz. Então o desafio de Kim, guerreiros épicos de raças variadas, lutando entre si e inundando os labirintos com sangue. Este é um lugar, entre vários no multiverso, sediando um tipo de etapa classificatória para ingressar no Torneio do Deus Guerreiro. Arsenal demora um pouco mais aqui. Faz questão de matar todos os ocupantes da masmorra. Confrontar os monstros gigantescos de Megalock leva o Arsenal ao limite de suas energias. Foram semanas, meses até. Em um momento de desânimo, faz Kim uma prece raivosa, implorando ao Deus da Guerra que não seja fraco a ponto de iniciar o torneio sem sua participação. Não, o clérigo Rosa, irritado com a própria descrença. Kim é muitas coisas, mas não é covarde. Arsenal alcança a última câmara do desafio de Nimb, onde esmaga a pequena e mirrada clériga que era uma única guardiã. Louco maldito, ele pensa. Falta pouco agora, as duas últimas masmorras, os verdadeiros desafios. Um portal mágico transporta Arsenal até o desafio de Calmir, em 282. Caramba. Mano, eu não... Odisseia não me fez fazer teste nenhum até agora. Não lutei com nada. Isso me preocupa, porque pode ser que tenha um bicho muito louco no final. A própria Valkyria, talvez, né? Pelo que eu tô fazendo aqui, eu me ferrei, né? Vou ter que apelar muito contra ela. 282. Nossa, vou ter que apelar muito se for ela, velho. Desafio final. Dois oito um, 282. Calmir, séculos atrás, quando condenou Valkyria essas masmorras foram... Não, peraí. Calmir. Séculos atrás, quando condenou Valkyria e essas masmorras
foram erguidas, o deus da justiça liderava o panteão. Tinha um status divino mais elevado, por isso seu desafio está entre os últimos e mais rigorosos. Luz mágica suave desce do teto, tornando o lugar mais iluminado que outras masmorras. As paredes, piso e teto lembram cristal, mas são certamente muito mais duras e indestrutíveis por mortais. São também transparentes, podem se ver através. Não há caminhos ocultos ou passagens secretas. Aqui, todas as paredes estão grafadas com mapas detalhados. Arsenal nem precisa recorrer a encantos divinatórios para conhecer toda a arquitetura do complexo. Ele maneia a cabeça, fazendo armaduras unir. Honestidade e veracidade totais. De Calmir não poderia esperar outra coisa. Ou talvez devesse, Calmir é um juiz, um deus de paladinos. Mais que testar a força dos mortais, ele também testa sua retidão, sua moral e ética. O vilão especula se isso tornará as coisas mais fáceis ou mais difíceis, mas acredita em falhar. Não acredita em falhar. Afinal, um gropelho triunfou. O primeiro teste se apresenta sem demora. Em uma câmera ao longe, Arsenal percebe uma dúzia de vultos, uns recostados a paredes, outros espalhados pelo chão cobertos de sangue. Homens e mulheres, jovens e adultos, humanos e outros. Não é uma emboscada. Estão todos muito feridos, alguns mortos aparentemente pelas próprias espadas. Usam túnicas com o símbolo sagrado de Calmir. Aqueles que podem olham para o clérigo recém-chegado com um olhar suplicante. Algum pretenso teste de bondade, Arsenal logo percebe. Calmir espera que ele use seus recursos para curar esses infelizes. Calmir, tenha piedade desses trastes. Calmir, tenha piedade desses trastes. Eu não terei. O clérigo fez um experimento. Arrisca um passo fora do aposento pela passagem oposta. Súbito, sente no ventre o estocar de uma lâmina, mesmo sob a armadura intacta. Não se trata de ilusão. Sangue escorrendo é bem real. Com um olhar de volta... percebe que um dos devotos caídos tem um ferimento exatamente no mesmo lugar. Abandonar a câmara sem auxiliar os clérigos significa receber todo o dano que eles sofreram. Uma risada diabólica ecoa sobre o elmo escuro. Sacrifica os próprios servos apenas para me testar. Não é um deus tão clemente quanto dizem. Eu o saúdo. Sem hesitar, Arsenal deixa a câmara. A dilaceração da carne sobre o metal chega a ser ouvido. O assalto de golpes e a perda de sangue matariam qualquer homem comum. Mas o vilão apenas segue. Mal reduzindo o passo, ainda emanando um misto de rosnado e gargalhada. Arsenal perde 1D mais 1 PV. Porra, mas... Não deixa... Porra, eu não tô... Essa parte toda eu não posso escolher nada, cara. As coisas só acontecem. É meio triste, viu? Opa. Deixa eu rolar aqui o dado que eu vou perder de vida. Nossa, rolei isso. Tudo isso. Não tô tomando nenhuma decisão dessa parte toda. 3, 5, 7. Só tô me conduzindo pela história. O clérigo segue pelos corredores translúcidos com uma rota em mente. Ao contrário das masmorras anteriores, aqui não existem monstros errantes vagando a esmo pelos corredores. Calmir odeia tudo que é aleatório. Os testes acontecem em pontos particulares. A câmera da próxima prova se revela à frente. Um desafio de anões e armaduras portando machados, perfilados junto às paredes laterais, por seu equipamento de aspecto solene e cerimonial. Arsenal suspeita serem guerreiros santos de elite, entre os melhores paladinos do povo anão. Raça sabidamente criada por Calmir, sua divindade principal. Estão parados e pacientes como estátuas, mas decisivamente vivos. Certos que aguardam a chegada de um intruso para atacar. Um teste de combate? Não pode ser tão simples, Arsenal pensa. Contudo, suas adivinhações divinas não revelam nada suspeito. Sem outra opção, o clérigo empunha a arma e adentra o salão, pronto a medir forças com os guerreiros. Como esperado, assim que o vilão pisa na câmara, os paladinos erguem seus machados e avançam para lutar. Mesmo antes que o primeiro golpe seja desferido, Arsenal percebe algo interessante na estratégia de movimento dos anões. Estão organizados em pequenos grupos de 3, como se fossem unidades de soldados. O clérigo supõe que, de alguma forma, essa é a chave para superar o teste. Nossa, tem umas coisas acontecendo aqui. Se causar dano aos anões, role um dado. Com o resultado par, siga lutando. Com o resultado ímpar, vai para 60. Se reduzir a vida dos anões à metade, vai para 20. Escolher vencer com a vai para 60. Tá.
Os anões têm força 9, eles são do tipo escudinho. Eu tenho... Cara, eu vou... Com 22 PMs, acho que eu vou usar... Nossa, os anões têm 30 de vida. Eu vou usar... Aquela magia lá, a força do gigante, sei lá. Os caras... Os anões têm muita vida. Cadê as magias? Sangue de ferro... Força divina. Pode usar... você pode escolher... Tá, vou usar força divina. Nossa, muito caro, velho. 5 PM, força divina? Quanto eles têm de... Nossa, força divina, eles têm muita vida. Tem, tipo, muita vida. Tá. Eles têm 9 de força. Nossa, mano. 17. Vamos lá, então, né? Os anões têm... força 15 agora pra essa luta. Ó, 2d6 mais 9. Eles foram bem. 2d6 mais 15. Mas eu fui melhor. Tá, teoricamente eu causei dano neles. Eu tenho que jogar um dado. Pera aí. Se eu tirar par, eu continuo lutando. Se eu tirar ímpar, eu faço o bagulho lá. Tá, pera aí. Eles perderam, tomaram 6 de dano. Foram pra 24 de 30. Agora eu jogo um dado. Se for par, continuo. Puta merda. Tá bom, vamos continuar. Beleza, já cheguei, ó. Pau, pau, pau nos anão. Sem piedade. Agora... Os anão... Porra, eles foram mal, hein. Porra, não tem como eu perder essa rodada. Não existe possibilidade de eu perder essa rodada. Nossa, dei 12 de dano neles, cara. Eu tirei metade da vida deles. Ah, pera aí, que tem um... Putz, tem um negócio aqui que se eu reduzir eles a metade da vida, eles vão ficar... Se reduzir a vida dos anões a metade, vai para 20. Nossa, arregacei os anão. Para 20. Os anões são guerreiros de habilidade extrema, até mesmo o arsenal é forçado a reconhecer. Ainda assim, sua percepção tática extraordinária descortina a farsa. Apenas 2 grupos de paladino fazem ataques reais, enquanto os outros 2 só fingem atacar, ou recorrem a manobras não letais. Conhecendo o Deus da Justiça, como conhece, o clérigo entende que os anões violentos devem ser derrotados, enquanto os piedosos devem ser poupados. Seu desejo verdadeiro é matar todos, mas o pragmatismo fala mais alto. Quando o arsenal termina de abater os adversários certos, os demais cessam de lutar e retornam solenemente às suas posições iniciais, junto às paredes. O clérigo faz breve pausa após o combate difícil, conjura as magias de cura limitadas, mas essa é sua única concessão ao cansaço do corpo e mente. Ele cruza o salão e segue resoluto para o corredor, rumo ao próximo teste. Isso aqui é confuso, ó. Ele fala que eu conjuro magias de cura, mas aí, o que isso aqui é? Só narrativo? A transparência dos corredores permite vislumbrar... recupero 2 PV e 2 PMs depois do combate. Eu tinha me esquecido dessa habilidade. Então vou para 19 aqui. E aqui eu vou para 31. A transparência dos corredores permite vislumbrar ao longe outra câmara habitada, um aposento alongado, ocupado por dúzias de humanos e outros seres, incluindo celestiais e abissais. Alcançando e adentrando o recinto, o arsenal percebe tratar-se de uma masmorra literal. Todos os seus ocupados são prisioneiros, acorrentados às paredes com grilhões e correntes de cristal. Recebe um recém-chegado com olhares ansiosos, suplicantes. Nossa. Outro teste de bondade ou piedade, Arsenal pensa. Não, algo diferente, isso fica óbvio assim que começam a falar. Eu não deveria estar aqui, sou uma sultana do deserto da perdição. Liberte-me e os gênios realizarão todos os seus desejos. Procura artefatos poderosos, eu sei, para matar um deus. Meu clã tem a posse do arco dourado de glória, agora esquecido
por Arton, esquecido até pela deusa élfica. Tire-me daqui e será seu. Tem coração duro, guerreiro de outras terras. Ainda assim, o ressentimento de sua cria consegue feri-lo. Por favor, permita que este devoto de Mará restaure a paz, reconcilie pai e filha. Livre-me desse suplício eterno, seu maldito covarde. Um só golpe de sua arma e serei livre. É um clérigo da guerra, não pode recusar. Tentações, propostas que alcançam seus impulsos e desejos profundos podem muito bem ser sinceras. Camir não teria povoado este cativeiro com mentirosos comuns, que poderiam ser desmascarados por simples intuição e feitiço. Mas pouco importa. Difícil que qualquer desses infelizes possa oferecer algo de valia real. O clérigo segue impassível, cruzando o calabouço sob chuvas de súplicas. O torneio do deus guerreiro. Você quer informações? Eu as tenho. Uma greva metálica detém o passo. Lentes amarelas no elmo brilham, lançando um olhar intenso para um prisioneiro. Suraguel, do tipo Aguelos, de descendência humana e angelical. Jovem e esbelto, cabelos dourados, olhos azuis e vivazes. Parece de alguma forma habituado ao cativeiro. Os grilhões cristalinos no pescoço e pulsos não conseguiram diminuir sua postura ousada. Talvez algum ladrão aventureiro recebendo punição do deus da justiça. Interessante como o sangue celestial pode falhar em domar certos impulsos humanos. Improvável. Arsenal provoca. Solte-me, eu vou dizer o que sei. O que tem a perder? Tolo. Serei de alguma forma punido por este teste ridículo. Já aceitou riscos, castigos e privações maiores para alcançar seus objetivos. Ainda um tolo, mas diz a verdade. Arsenal liberta o ladino Aguelos para ouvir seus segredos. Mesmo recebendo alguma penalidade, vai para 234. Ou recusa a oferta e segue seu caminho. Vai para 353. Bom, isso nós vamos decidir no próximo episódio de Deus da Guerra. Continuamos nossa saga. Controlando não, acompanhando o Arsenal. Tamo bem, tamo necessariamente bem. Eu não gostei muito dessa parte no geral de Odisseia, porque, tipo, só vão te levando. Vão contando uma história e vão te levando. Você não toma muitas decisões. Agora que teve um combate, agora eu vou ter uma decisão na masmorra de Calmir. Mas vamos ver, né? Brigadão, até a próxima. Fiquem ligados que a gente vai continuar a nossa saga em breve.